Não, se eu só tocar nas vestes dele, eu vou sarar. E sai curado. E você vai acompanhando, meu amado, o que o Senhor vai fazendo? Ele vai apregoando o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Mas Ele vai fazendo um chamado de Deus para a vida dele. Ele vai cumprindo o propósito de Deus na vida dele, meu amado. O chamado de Deus na tua vida, Ele vai com você. E também vão seguindo os sinais daqueles que creem, aleluia. Aonde você for, meu irmão, você vai fazendo a obra. E são os sinais que vêm atrás de você. E às vezes nós queremos ir atrás dos sinais. Quem imagina, meus irmãos, muitas vezes estar procurando a salvação por essas boas obras aí? Eu queria ler um texto interessante para os irmãos, interessante pela forma como nós vemos aí na palavra. Esse eu queria pedir aos irmãos que abrissem, lá no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 2. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele se preocupa com os mais fracos, mas ele também resiste àqueles que ensinam que se deve viver como judeu, mas eles mesmos vivem como gentil. Olha que texto interessante que está aí. Capítulo 2, verso 9. Acompanha comigo estes versos que eu vou ler. E conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destas, em comunhão comigo e com Barnabé. Isto é Paulo falando. Para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Ele está falando para que nós fôssemos anunciar o evangelho da salvação e eles aceitassem esse chamado e se rendessem a esta obra gloriosa e dissessem: eu quero ser Jesus na minha vida. Aí ele continua aqui, igreja, olha só. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos de quem está escrito aí, irmãos? Dos pobres. Aqueles que Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco. O que também procurei fazer com diligência. Meu irmão, ei crente, nestas boas obras, Paulo diz que ele foi anunciando o evangelho, mas ele não deixou de lado os mais necessitados, falando daquilo. Agora olha o que continua aí o texto. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Olha o que fala Paulo: lhe resisti na cara, porque era repreensível. Por quê? Antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Ou seja, ele ficou com medo dos próprios irmãos. E os outros judeus também dissimulavam com ele, participavam disso, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Parece que foi enganado, falou: nossa, eu acho que esse negócio deve ser bom mesmo, né? Eu acho que não tem problema fazer isso. Eu acho que não tem nada de mal entrar naquele lugar ali. Eu acho que não tem muita coisa ruim ficar fazendo isso. Aí ele fala assim no verso 14: mas quando vi que não andavam, que está escrito aí, irmão? Bem, e direitamente, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeu? Nós somos judeus por natureza e não pecadores,
gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Meu amado, Ele está dizendo para mim, Ele está dizendo para você, que no agir, no apregoar este ano aceitável do Senhor, no fazer esta obra que está sobre a nossa vida, meu amado, nós podemos manter a integridade daquilo que Deus nos entregou, que é o seu Espírito, não saindo debaixo desta cobertura, não rejeitando a palavra que nos foi entregue, meus amados, e que nos tirou do charco de lodo, que nos tirou do pecado, que mudou, meus amados irmãos, a história da nossa vida, e hoje há uma nova história que foi escrita da parte de Deus, e todos os dias essa história está sendo redigida, meu irmão. Algo novo está acontecendo em você, algo novo Deus está fazendo na tua vida, algo novo Deus está prometendo a você, e não é, meu amado irmão, para que você passe por essa terra sem que nada mais aconteça, muito pelo contrário, mas para que haja em você uma marca, a marca de Cristo. Deus olha para você aqui agora e Ele quer ver esta marca. Amém. Que Ele colocou em você. Amém. Mas, fala assim, Romanos 10:8, preciso abrir. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Irmão, a palavra está junto de ti? Amém. Deixa eu ver. Levanta a sua aí. Ih, pastor, esqueci lá no quarto. Não vale levantar a agenda não, irmão. Vai querer enganar o pastor? Hã? Irmão, se engana. Você pensa o quê? Ontem estava saindo ali, perguntei para o meu irmão, onde que é o banheiro aqui? Ali, pastor, naquela letra M lá. Aí quando eu fui, fiz assim pro lado masculino. M, masculino, M, masculino, levando o pastor a erro, né? Lá é a mulher, aqui H é homem. Vou querer fazer a entrada no banheiro das mulheres. Hã? E eu ia entrar, as irmãs iam ficar comigo. Já pensou que cena? Ainda bem que essa não foi com o baldinho. Vocês querem saber quem fez isso? Querem que eu conte? Foi o presbítero. Quer que eu conte ou não? Como vocês são curiosos. Meu amado, vou dar uma notícia para você. A luta, ela é constante. Ela é constante contra a nossa vida. Pastor Marcelinho leu aqui agora há pouco. Eu cheguei, ele entrou no meu quarto lá durante a noite, pegou minha cola, fez umas anotações aqui. E a metade da minha pregação ele já falou aqui, né? É porque o Espírito Santo habita em nós. Amém. Sobre ele, sobre nós. Ele falou aqui, meus irmãos, no texto de Gênesis 3,15: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu ferirás ao calcanhar. Quando, meus amados, foi feita a tradução pelos 70, e eles trazem lá na tradução, meus amados, do hebraico ao grego, quando este texto fala de ferir a cabeça da serpente, é por um homem, é através de um homem. E nessa tradução, meus amados, o tradutor ele coloca lá na última frase o pronome exatamente masculino, porque isso nos traz, meus irmãos, exatamente a interpretação que nós temos e aquilo que Deus tem nos entregue, que a descendência da mulher. E qual era essa descendência? Messias, Jesus Cristo. Promessa que foi entregue lá, que Ele, meus amados, esmagaria a cabeça da serpente, o inimigo. Nós saímos, meus irmãos, muitas vezes querendo pisar em cobras. Só que a própria palavra de Gênesis fala que elas fazem o que conosco? Ferem o calcanhar. Elas ferem o calcanhar. Agora, qual calcanhar que elas não ferem? Tem a palavra.
Qual calcanhar que elas não Foi feriram? calçada no Evangelho. Aquele que está Calçada. protegido, aquele que está calçado. Na preparação, na pregação do Evangelho. Amém. O salmista fala lá: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E ela também é luz para os meus caminhos. Com esta luz você não vai pisar em cobra, Amém. porque Jesus Cristo foi à tua frente. Ele já esmagou a cabeça de todas por você. Aleluia. E este ano aceitável, meu amado, dia da vingança do nosso Deus, alguém lendo isso fala assim: opa, maravilha, e agora que eu vou assistir de camarote aquele que fez aquilo para mim ser derrubado. Misericórdia. E aí eu vou falar assim: bem feito. Hã? Quando não muito, meus amados irmãos, nós colocamos isso. Você sabe o que você está falando? Oh, você sabe o que você está falando? Eu sou ungido, hein? Eu sou ungido, hein? Meus irmãos, Elias era profeta. Eu entendi que esses dias onde eu estou passando, ele gostava de fazer show pirotécnico, irmão. Queima Jesus. Vinha o capitão falando com ele: queima Jesus. Queimava 50. Vinha o outro: queima, queima. Matou 450 profetas, meus amados irmãos. Deixou 400 ainda do ladinho lá. Acho que ele deve ter saído correndo, que viu quando estava morrendo todo mundo, né? Os Yazer devem ter caído fora. Falou: eu vou morrer, tá? Caiu fora. Matou, meus irmãos, 450. Aí Acabe chega lá em casa. A mulher dele estava lá. Se estivesse lá junto, tinha visto os próprios olhos, né? Chega Acabe em casa. Falei: Jezabel, os profetas do seu pai já eram. O quê? Morreu todos. Elias matou todo mundo. Chamou o escravo, o escravo para lá. Avisa lá que amanhã, a estas horas, ele já morreu. O que Elias fez? Show pirotécnico. Homem que mandava vir fogo do céu. Vou esperar a Geza chegar aqui. Aliás, Deus está querendo que eu queime logo ela. Vou esperar ela chegar aqui. Esperou nada, irmão. A mulher mandou uma ameaça para ele: ó, para a caverna. Morreu por causa de uma mulher. Enfrentou 450 homens. Morreu por causa da mulher. Meus irmãos, o que mais Deus queria era queimar logo Jezabel. Era só ele falar: queima Geza. Chamusca Geza. Pronto. Estava queimado. Vai entrar na caverna, irmão. Vai ficar escondido lá. Chamusca. E aí a gente acha, meu amado, porque a unção de Deus está sobre nós, porque o Espírito de Deus está colocado sobre nós, que há em nós, meus irmãos, alguma autoridade ou algum poder, meus amados, para desprezarmos quem quer que seja. Quando Deus chama a mim e Deus chama você, meu irmão, a amarmos a todos, a fazermos bem até aos nossos inimigos, Deus manda você chamar o teu inimigo, meu irmão, e preparar uma mesa a ele. Deus manda você chamar o teu inimigo, igreja, e preparar a ele uma mesa, dar a ele pão, dar a ele água, ao teu inimigo. Não é fácil, mas é o que ele manda. Aquele que está sentado ali, meu irmão, esperando o dia que você vai botar o pezinho no laço. Mas tem luta, irmão. Tem luta ou não tem, igreja? Tem dificuldade. Quinta-feira retrasada, o pastor Marcelinho pregou lá, e pregou lá do naufrágio, de Paulo, não sei o que, papapá. E não vai pular do navio, não, ninguém vai pular, ninguém precisa pular, não vai pular, não pula, ficou todo mundo. Mas ficou todo mundo, e agora? Despedaçou todo o barco. E ele falou lá, e um grudou na madeira, e outro grudou não sei o que, mas no final ele fala assim: e todos chegaram à terra vivos. Irmão, Todos chegaram. peguei gancho da palavra também agora, viu, pastor? Tem luta, tem dificuldade, mas todo mundo vai chegar do lado de lá vivo. Amém. Há uma árvore da vida plantada deste lado do Jordão, mas há uma árvore da vida plantada do outro lado do Jordão.
passa no meio do arraial, ordena ao povo que tome para si mantimento, porque dentro de 3 dias passareis o Jordão e entrareis na terra que lhe está prometida. Aleluia. Amém. Há uma terra prometida para você, meu irmão. Aleluia. E ninguém vai tirar essa terra de você. Glória. Mas você tem que ir apregoando, aleluia, o ano aceitável do Senhor, falando da salvação que Deus fez na tua vida. Amém. Como pastor, fala das promessas. Glórias ao Senhor. Fala das promessas. Tem promessa de Deus para você, meu irmão. Nós ficamos ouvindo muitas vozes, fala daqui, fala dali. Olha, mas você é crente, mas por que você tanto sim? Por que não sei o quê? Mas por que tem que ir na igreja terça, quinta, sábado, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite? Por que tem que cantar, tocar, pregar? Por que tem que ir lá no retiro? Porque tem... Alguém ouve isso? Alguém ouve isso? É? Se ouvir, glória a Deus, é que você é crente. É que você é crente. Se não estiver falando, está precisando um pouquinho mais de frequência na igreja. Se você está ouvindo isso, irmão, porque você é crente, não é demais não, irmão. É de menos. Porque quando Deus fez você, Ele fez você para ficar 30 horas louvando e glorificando a Ele. No ar. No ar. Que nem a Globo, nunca desliga. Nunca desliga. Só está prestando, mas nunca desliga. Você, irmão, aí fica, não, faz assim, a gente fica ouvindo um monte de voz, irmão. Para esse negócio. Para de ficar ouvindo um monte de voz. Ouve uma voz só. Tem uma lenda, meus irmãos, de um lenhador